Boa noite, pessoal. Hoje eu escolhi 4 questões da OCQ 2021 da modalidade A para resolver nesse vídeo aula. Primeira questão. O gráfico abaixo apresenta a variação da temperatura de uma amostra em função do tempo. Aqui tem o gráfico e vamos ler o que ele fala mais. Com base no gráfico, podemos concluir que A indica o aquecimento da amostra. Não, né? Com o passar do tempo, a temperatura sempre está abaixando. Então, é um resfriamento. Errado. B. No intervalo B, a amostra sofre fusão. No B, não, né? No A, aqui vai ter somente vapor. E no B vai ocorrer a liquefação. Ou seja, vai coexistir vapor com líquido. E no C, só líquido resfriando. E no D, vai ter líquido com sólido coexistindo. E no E, somente o sólido resfriando. Então, o item B está falso. Intervalo B tem vapor e líquido, ou seja, liquefação e não fusão. Item C. A amostra é uma mistura azeotrópica. Corretíssimo. Por quê? A principal característica de uma mistura azotrópica é a presença da temperatura de ebulição que varia. Você pode ver... foi mal. Ebulição não, né? É fusão. Foi mal. Temperatura de fusão que varia. Aqui você pode ver que esse segmento de reta ele está inclinado, ele não está paralelo ao eixo X. Então, isso quer dizer que a temperatura está continuando resfriando, né? Então, o item C será o nosso gabarito. Mas analisando os restos, vamos ver. A amostra é uma mistura eutética. Não, mistura eutética tem temperatura de ebulição. Nesse caso seria temperatura de liquefação, que varia, tá? Mas aqui está constante, né? Então, é errado. Item E. No intervalo C, líquido e sólido coexistem. Intervalo C. Não, só tem líquido resfriando sozinho. Errado. Próxima questão. Questão 2. Segunda questão. Os processos de separação de materiais são métodos utilizados amplamente a nível laboratorial e industrial. As formas de separação exploram as diferenças de propriedades químicas e/ou físicas dos constituintes do material. A respeito desses processos foram feitas as seguintes afirmações. Primeiro item. A decantação é um método que se baseia na diferença de densidades entre as duas fases que se deseja separar. Esse item está corretíssimo. Por quê? Para realizar uma decantação, vamos dar um exemplo. Aqui tem o funil de bromo, ou seja, funil de decantação. E dentro do funil vai ter água e óleo. Para fazer a decantação, você tem que garantir que são duas fases, ou seja, que óleo e água não se misturam, tá? E depois disso, você vai usar a propriedade de diferença de densidades, porque a água, que é mais denso, vai sair primeiro e vai ser coletado no becker, e o óleo, que está mais leve, que é menos denso, vai ficar no funil, né? Separando as duas coisas.
Então, o item 1 está corretíssimo. Item 2. A filtração é uma técnica baseada na diferença de solubilidades de uma ou mais substâncias em um dado solvente. As substâncias que são solúveis no solvente escolhido são capazes de passar por um filtro sem serem retidas. Esse item também está correto. Vamos dar um exemplo. Tem um processo de separação chamada cristalização fracionada. O que ele faz? Vamos supor que tem água do mar dentro de um recipiente. A seguir, eu vou aumentar a temperatura do sistema para que mais solvente evapore até aparecer o primeiro cristal do sólido menos solúvel. Evaporando, vai ficar menos água, menos líquido, e vai ter uma hora que aparece o primeiro soluto, que seria o menos solúvel, né? E vão formando aqui, ó, sólido. Quando isso acontece, nesse momento, suspende-se o aquecimento e deixa-se o sólido precipitar completamente. Aí eu vou parar de aumentar a temperatura. Vou deixar assim para o sólido precipitar. Por fim, realiza-se uma filtração para separar o sólido menos solúvel, ou seja, o sólido desejado de separar, né? Então, somente o sólido que foi precipitado vai ser separado. Os outros vão continuar na solução. Então tá certo, né? Pois ele fala baseada na diferença de solubilidades. Sim, é baseada na diferença de solubilidades. Então tá correto. Item 3. A cromatografia é uma técnica utilizada para separar compostos de acordo com a sua capacidade de formar precipitados em meio aquoso. Para isso, utiliza-se reagentes coloridos. A cromatografia não tem uma relação com formar precipitados, tá? Essa técnica é baseada na migração dos compostos da mistura. Então, não tem nada a ver, né? Errado. 1 e 2 corretos. Item A. Próxima questão. O soro caseiro é uma solução à base de água, sal de cozinha e açúcar, sacarose, que pode ser feita em casa e serve para o tratamento e para a prevenção da desidratação nos pacientes com quadros de diarreia e ou vômitos. Um procedimento usado na preparação deste soro consiste em adicionar a cada 1 litro de água sob agitação 20 gramas de açúcar e 3 gramas de sal de cozinha, cujo componente majoritário é o cloreto de sódio, NaCl. Considerando as informações do texto, julgue os itens em verdadeiro ou falso e posteriormente marque a alternativa correta. Item 1. O soro caseiro é um exemplo de mistura trifásica, pois é formada por 3 componentes. Esse aqui está errado. Por quê? Porque essa mistura é formada por 3 componentes, isso não quer dizer que é uma mistura trifásica, né? Trifásica quer dizer o quê? 3 fases, né? 3 fases. Mas vamos ver aqui, ó. Tem água, NaCl, sacarose. Todo mundo já dissolveu sal e açúcar na água, né? Vai ficar o quê? Vai ficar só uma solução. Você só vai ver uma única fase.
vai ficar só um líquido, né? Você não vai ver sal e açúcar. Então tá errado. Vai ter somente uma fase, não é trifásica. Item 2. O cloreto de sódio, NaCl, é um exemplo de mistura formada por dois elementos. Galera, ela é uma substância composta formada por dois elementos, né? Como é que NaCl sozinho é uma mistura? Tipo, para ser uma mistura tem que ter duas coisas diferentes, né? Tipo, arroz, feijão. Isso junto faz uma mistura. Mas só arroz é arroz, né? Como é que ele é uma mistura? Nesse caso também seria a mesma coisa. Como é que NaCl sozinho forma uma mistura? Tá errado. Seria correto se ele tivesse falado o cloreto de sódio é um exemplo de substância composta formada por dois elementos. Aí sim, seria correto. Mas aqui está errado. Item 3. A dissolução de açúcar em água é um processo físico. Vamos ver. Sacarose sólido mais água vai resultar o quê? Sacarose dissolvido, aquoso, mais água, né? O sacarose deixa de ser sacarose? Não, né? O que tinha antes tem depois. Então, não tem um processo químico. Não é um processo químico. Formou nada novo, né? Então, é sim um processo físico. O que mudou é só o estado de agregação, né? Sólido para aquoso. Então tá certo, esse item 3. Último item. A água é um exemplo de substância composta. Correto. Por quê? H2O. Ela é uma substância, sim. É composta? Também sim. Por quê? É formado por hidrogênio e oxigênio, dois elementos. Então sim, é uma substância composta. O que seria uma substância simples? Aqueles que têm somente um elemento, tipo gás oxigênio, ozônio, fósforo, enxofre, etc. Então, o nosso gabarito correto seria A. De novo. Última questão. Um frasco contém 500 ml de água. A este recipiente são adicionados 5 gramas de óxido de silício e 100 ml de etanol, álcool comercial. Após as adições, o frasco é agitado e adiciona-se 2 cubos de gelo. Sobre o sistema, é correto afirmar que. Vamos analisar por partes. O primeiro. Um frasco contém 500 ml de água. Água. Aí ele adicionou o quê? 5 gramas de óxido de silício, que seria esse cara aqui. É álcool comercial, CH3, CH2, OH, etanol. E adicionou gelo, que seria H2O, no estado de agregação sólido. Vamos primeiro analisar os componentes. Tenho uma água, um componente. Tem um óxido de silício, foi mal, 2 componentes. E tem um etanol, 3 componentes. Aqui tem água de novo, né? A água já foi contado, então total são 3 componentes. E agora vamos olhar para as fases. Tipo, H2O sólido, é claro que você pode ver uma fase, né? Você consegue ver gelo flutuando. Então, vai resultar uma fase. E agora, H2O e etanol, ambos são polares, né? Polar dissolve polar.
Então, esses dois vão representar uma outra fase, segunda fase. E agora, a maior dúvida será esse cara, né? SiO2. Agora tem que saber se ele é polar ou apolar. Para determinar isso, vamos montar a estrutura de Lewis. SiO2. O Si, o silício, ele está na família 4A, né? C, C, G, PN, não, SN, PB. Estou correto, né? Isso. 4A. Isso quer dizer o quê? 4 elétrons na camada de valência. E oxigênio é da família calcogênio, né? Calcogênio tem 6 elétrons na camada de valência. Só que tem dois oxigênios. Então, 2 vezes 6. Resulta 16 elétrons. Vamos dividir por 2. Teria 8 pares de elétrons. Então, quem é que vai ficar no meio? Aquele que tem de menor quantidade, né? É sempre bom deixar como átomo central aquele que tem de menor quantidade. 2 oxigênios ao lado. Oxigênio é muito mais eletronegativo que silício. Então vamos começar distribuindo os pares por oxigênio. Tem 8 pares, né? Então vão ter 4 para cada oxigênio. E agora vamos fazer as ligações, né? Esses 2 elétrons vai ficar assim. Esses 2 vão formar uma outra assim. E agora vamos ver se essa molécula está estável. Ou seja, vamos calcular a carga formal de cada átomo. Carga formal seria o quê? Cg igual elétrons de valência menos elétrons ao redor. No caso do oxigênio, elétrons de valência seria 6, né? 6 menos ao redor. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 1. Aqui também é a mesma coisa, então menos 1 também. Então aqui tem que ser mais 2, né? Porque uma molécula não pode ter uma carga. Mas isso está muito distante do zero. Quando essas cargas formais fossem mais perto do zero, a molécula é mais estável. Então não pode dizer assim. Não pode dizer. Vamos fazer uma outra ligação usando esses 2 pares. Pá. E agora ficou como? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons de valência menos 6 ao redor. 0. Eita, ficou bom, né? 6 menos 0. Também 0. E aqui? Silício é da família 4A. 4 elétrons de valência menos elétrons ao redor. 4. Agora ficou bom. Essa geometria também é chamada de geometria linear, né? AX2. Geometria linear. Então, esse cara é apolar. Por quê? Tem diferença de negatividade entre silícios e oxigênio, né? Então, e oxigênio é mais eletronegativo. Então vai ter
momento de dipolo desse jeito, mas aqui no outro lado tem a mesma coisa. Aí vai acabar zerando os momentos de dipolos. Mi resultante igual a zero. Então ele é apolar, tá? Ou seja, ele não vai se dissolver com água nem com álcool. Ele vai ficar sozinho. Ou seja, 3 fases. Então, analisando os itens, 3 fases e 3 compostos. 3 fases, 3 compostos. Item D. Citado. Assim concluímos resolver as 4 questões da OCQ 2021, modalidade A. Boa noite e até o próximo vídeo. Valeu!